Esse podcast é apresentado pela Copastor. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo do Saída de Emergência. Eu sou o Daniel Amorim e vou conduzi-los no bate-papo de hoje. Você já parou para pensar qual é a melhor porta de entrada para o mercado de trabalho? De um lado, o programa Jovem Aprendiz, que permite que jovens a partir de 14 anos deem seus primeiros passos no mercado formal. Do outro lado, o programa de trainee, que pode ser a grande guinada para os recém-formados na busca por posições de liderança. Mas afinal, qual dessas portas abre o caminho mais sólido? E principalmente, qual delas atende o seu perfil? O que pesa mais? Começar cedo, aprendendo na prática? Investir em formação e se lançar direto em um programa de alto nível? Ou vivenciar ambos os programas? É isso que vamos descobrir hoje com dois convidados especiais que conhecem essas realidades de perto. Como você faz para saber de todas as novidades do Saída de Emergência? É fácil. Siga a gente no Instagram, @saída.pod, no YouTube Copastor Viagens e Turismo e nas principais plataformas. Bom, chamar aqui para a cabine do Saída de Emergência, Eric. Seja muito bem-vindo. O Eric ele é formado em gestão de pessoas e neurociência, é um profissional de relacionamento comercial, marketing e dados, com foco na inclusão de jovens no mercado de trabalho. Agradeço o convite, Daniel. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que seja um excelente podcast. Não tenho dúvidas que será um excelente podcast e agradeço muito pela oportunidade. A gente que agradece, o tema promete, né? Todo mundo aí que está querendo trabalho vai querer entender Exato. quais são essas jornadas de começo, né? E também aqui na nossa cabine, o Luiz Abdala, que ele ensina universitários e recém-formados a alcançar a aprovação no trainee de grandes empresas. Luiz, seja agência. Fala, Daniel. Obrigado pelo convite. Olá, Eric. Tudo bem com você? Obrigado pela oportunidade de Tudo. participar. E posso dizer que eu sou fãzaço desse tema. Vai ser um prazer aqui estar junto com vocês, debatendo um pouco mais desse tema. Show de bola, o Luiz, o Eric, ambos também têm podcasts. Depois, ali mais para o final, né, vocês podem divulgar aí o de vocês também, para o pessoal seguir, buscar um pouco mais de informação, né? Porque um dos nossos grandes propósitos é levar conhecimento, elevar o nível de consciência das pessoas a partir das temáticas que a gente aborda. Eric, vou começar aqui com você, e é lógico, a gente quer te conhecer também um pouquinho, né? Você está falando aqui de uma temática, vai trazer uma temática aqui do jovem aprendiz, mas me conta, de onde você veio, por que você é um entusiasta da carreira de jovem aprendiz? Excelente, Daniel, excelente. Eu venho da Zona Sul de São Paulo e eu iniciei minha trajetória profissional como aprendiz aqui pela Azam. E hoje tenho a oportunidade de trabalhar na instituição que lá atrás abriu as portas para mim entrar, para eu entrar no mercado de trabalho. Fico muito feliz e hoje eu percebo o como aquela oportunidade me dada há 5 anos atrás me tornou no profissional que eu sou hoje. Então, se não fosse todo o conhecimento que eu tive, que eu adquiri e as portas abertas, eu não seria essa pessoa que eu sou hoje. Por isso, eu sou um entusiasta, como você trouxe, Daniel, em relação ao programa Jovem Aprendiz, porque é o que eu falo, é um programa que abre portas e permite que você consiga conciliar o estudo e o trabalho. E você consiga fazer uma entrega dentro do mercado de trabalho de forma acompanhada por uma instituição qualificadora, assim também como uma gestão na empresa que entende a sua posição como aprendiz e te passa as orientações para que você consiga se desenvolver no mercado de trabalho. E é incrível porque na empresa onde eu fui encaminhado pela Azam, eu consegui ser efetivado
lá na empresa, fiz carreira lá dentro e depois eu tive a oportunidade de voltar para a ZAM, mas nos bastidores, fazendo a parte de relacionamento e comunicação institucional. Então, hoje estou na área, em outras palavras, de marketing e comercial. Então, hoje eu estou numa posição que eu trago empresas para contratarem aprendizes. Para mim é uma imensa alegria poder proporcionar o que foi feito para mim lá atrás. Sou uma pessoa que sou apaixonada por dados, análise, e eu consegui me descobrir nisso por conta que eu entrei no mercado e eu percebi, puxa, olha só que mundo novo, que lugar novo. São pessoas que falam sobre indicadores, falam sobre vários temas, e eu fui atrás, busquei, me qualifiquei. Hoje eu estou concluindo a minha pós-graduação em neurociência, comportamento humano e gestão de pessoas, e sou graduado em RH. Quando eu iniciei no programa Jovem Aprendiz, eu já estava mirando nessa área de desenvolvimento de pessoas, e hoje eu tenho a oportunidade de ter duas aprendizes na minha equipe e fazer o desenvolvimento delas. Então, assim, é algo incrível acompanhar. Eu me vejo há 5 anos atrás nelas. E a orientação é uma responsabilidade que nós temos, que foi feita comigo lá atrás, e hoje eu estou podendo proporcionar isso também para outras pessoas. Fico muito feliz por esse programa existir. É uma das portas para entrar no mercado de trabalho, e eu fico muito feliz de ter entrado por essa porta e estado até hoje empregado. Isso aí, gostou tanto que fez a formação e voltou para ajudar na formação de outros jovens, né? Exato. Muito bacana, Eric. E agora vamos conhecer também um pouquinho do Luiz, né, Luiz? Na mesma linha aqui do Eric, fala para mim de onde você veio, qual modelo de carreira você iniciou, foi, né, jovem aprendiz, foi estágio, foi trainee? Muito legal, Daniel, muito bacana. Como curiosidade, né, eu comecei num curso técnico de química. Meus pais são engenheiros químicos, mas eu não frequentava praticamente muitas aulas ali de engenharia química no curso técnico da Getúlio Vargas, aqui no bairro de Ipiranga, em São Paulo. No decorrer do curso técnico, comecei a pensar em quais caminhos de formação. Escolhi comunicação, fiz comunicação social pela SPM, que é uma grande faculdade na América Latina. E eu entrei na faculdade para estudar demais, porque era puxado para os meus pais pagarem a faculdade, né? Para minha mãe pagarem a faculdade era muito, muito suado e puxado. O que que eu fiz? Eu era um dos melhores alunos da turma, então eu consumia livros na biblioteca, fazia todas as atividades, me engajava e eu não conseguia passar nos processos seletivos já desde a época de estágio. Então, processo seletivo da empresa júnior, fui reprovado. Processo seletivo de grandes estágios, era reprovado. E eu era um dos melhores alunos da turma e não conseguia alcançar vagas, alcançar grandes empresas. Então, costumo dizer que a Seja Trainee era a minha dor na época da faculdade, em Caraca. mostrar o meu valor, mostrar o meu potencial, que eu sabia que eu tinha muito. Comecei minha carreira em consultoria, fiquei por 7 anos em consultoria e agora 14 anos com a Seja Trainee. E posso dizer que nesse percurso acabo colocando assim o meu empenho, a minha dedicação para que as pessoas possam mostrar o melhor de si para o grande vestibular de carreira que costuma ser os processos de trainee. Caraca, que história massa, cara. Você pegou da sua Sim, dor e transformou numa solução para o mercado, né? Isso é muito bacana, porque isso é o típico de empreendedor, né? Olhar uma dor no mercado e propor algum tipo de solução. E essa foi, eu acho que bem mais profunda, porque você passou por isso, né? E eu acho que é interessante observar, e talvez para quem está escutando aí a gente, porque você falou uma coisa muito interessante, você sabia do seu potencial. Em nenhum momento você se exato. deixou, né, ser questionado, não, acho que não sou capaz, porque aí seria um limitador, né? Aí você colocaria uma barreira. Você acreditou, foi, se jogou, e já já você vai poder falar um pouco mais aí da Seja Trainee, que está impactando aí a vida de milhares de pessoas. Eric, você já trouxe aí para a gente uma pincelada, dá para ver aí o brilho no seu olho, falando da sua carreira, né, da sua formação, o Luiz também, né? Então acho que a gente tem muita coisa aí para descobrir sobre vocês, mas a gente sabe que nem tudo é flor, né? Tem-se os percalços, as barreiras, as provações, como o Luiz trouxe. E aí, Eric, eu queria saber de você, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou no início da sua carreira? Excelente, Daniel.
Uma das maiores dificuldades que eu tive exatamente no início é de entender os grupos sociais que nós temos nas empresas. Porque quando a gente fala de ser humano, a gente fala da criação dos grupos sociais, a gente, e ainda mais eu entrando numa nova empresa, estando num novo ambiente, é tudo muito novo. E você sair da Zona Sul de São Paulo lá para Hebraica Rebouças foi uma mudança de vida, de rotina muito grande. Então, eu estava pegando ônibus, metrô, chegando no trabalho, conhecendo pessoas diferentes. E o principal desafio que eu tive foi exatamente no início a questão de como que eu consigo permear entre esses grupos, do grupo do financeiro, do RH, da minha própria equipe. Então, e eu peguei a época da pandemia. Então, foi lá em 2020. Então, eu tinha uma outra questão também, que era a questão da máscara, né? Então, era muito difícil, porque eu via pessoa, eu via olhos, né? Não via sorrisos, é o que eu costumo dizer. Então, no meu início da carreira, foi um grande desafio, porque no escritório, a grande parte da equipe estava de home office, por conta da pandemia na época, e eu e uma gestora, nós ficávamos ali no escritório, com todas as diretrizes e o regimento da época, com álcool em gel, a máscara, o distanciamento, social, e era só eu e minha gestora ali naquele contexto. Felizmente, a gente conseguiu sair desse cenário, daquela pandemia naquela época, e a gente começou a voltar para o presencial. E exatamente foi esse meu desafio, porque imagina só, um jovem de 17 anos que iniciou no mundo novo, no lugar novo, e começar aí na pandemia com distanciamento social, isolamento, não tendo contato humano. A minha supervisora conversava por WhatsApp. A gente fazia videochamada, assim, é Ainda bem difícil. que tinha Sabe, essa Dave? tecnologia, viu? Porque em outros tempos, se houvesse uma pandemia, não teria WhatsApp. É, exatamente. Então, teve toda essa situação no início, mas felizmente eu consegui resignificar, aprender com aquela situação e aproveitar para me desenvolver em questão a isso. Então, a minha comunicação no WhatsApp, eu tentava ser o mais assertivo, o mais objetivo possível. Também, quando a minha gestora estava no escritório, eu me aproximei muito dela, né, para buscar conhecimento, tanto que teve até um colaborador que ele me trouxe esse feedback que nenhum outro aprendiz tinha feito o que eu fiz de sentar do lado da gestora. Eu sentava do lado, eu, Só eu ficar com perguntava para medo, né? ela, hã? O pessoal fica com medo. Ah, o gestor está aqui, eu vou sentar lá do outro Fica. lado, né? Mas na verdade, você senta do lado, é a oportunidade de se mostrar, de fazer conexão, de aprender mais. Exato, exatamente. Então, esses foram os principais percalços ali no início, que é natural, é normal. Tive essa situação da pandemia, mas resignifiquei, aprendi com isso. Estou aqui hoje para contar a história, né? História viva aqui na frente de vocês. E eu aprendi muito, consegui aprender bastante com a minha gestora, e também algo que o programa me proporcionou, que em meios comuns, que a gente bem sabe, não aconteceria. Eu tive uma recomendação da gestora para o RH, para a diretora do RH, relacionada a mim, que eu estava estudando faculdade, eu estava fazendo faculdade de RH. Isso em meios comuns nunca aconteceria. E eu ali como aprendiz, me mostrando, entregando meu resultado, não tem como você não ser recomendado, não tem como você não ser elogiado, né? E aí eu tive essa indicação por essa minha gestora ali da área, que não era área de RH, não tinha já começado na área de RH e tudo certo, tudo bem, né? E é até importante isso para a gente experimentar, nos testar, nos colocar em uma outra zona. E aí eu tive algo que em meios comuns nós não temos, que era uma recomendação da minha própria gestora para a diretora de RH. E a diretora de RH já ficou, ó, de olho em mim, né? Que é o que a gente fala de networking, né? De conversar, se mostrar. Então, tive esses principais desafios, mas eu consegui superá-los e estou aqui podendo contar essa história para vocês. Show de bola. Luiz, eu acho que você escuta até às vezes o Eric falar, e eu queria, enfim, escutar de você. Não sei se o Eric parece um dos jovens aí que buscam a Seja Trainee, porque eu vejo ele trazendo ali a vivência dele, a disposição, que ele se mostra, que ele está interessado e você só concordando, ou seja, o que passa aí quando você está escutando o Eric enfim, contar sobre a história dele? Eu acho que é o famoso brilho nos olhos, né?
Eu costumo dizer que o trainee é muito mais do que uma vaga, do que uma posição aí de destaque no mercado, é aquela pessoa que quer algo além para a carreira. E a gente tem várias nomenclaturas, às vezes, de programa, programa Jovens Talentos, programa Jovens Empreendedores, programa trainee mesmo, trainee executivo, trainee sênior. Tem um monte de modalidade, mas tudo isso se traduz no quê? Da gente buscar para nossa carreira o que de fato faz sentido, buscar para nossa carreira o que nos deixa energizado, o que nos motiva, o que a gente pode ir além. Então eu vejo um pouco isso no Eric aqui, sabe? Alguém que buscou ir além, buscou criar o seu próprio trainee e fazer acontecer aí no mercado. Show. Eu até ia te perguntar, Luiz, para você falar um pouco mais sobre, né, o que havia despertado, como você chegou, enfim, a construir a Seja Trainee, mas você acabou já até adiantando, né? Falou que foi da sua própria dor. Mas, enfim, conta pra gente também um pouquinho de como foi o começo, né, da inspiração. Poxa, eu vou, enfim, essa foi minha dor, então como que eu posso ajudar o outro? E aí, o que que você, como que você deu os primeiros passos em criar essa plataforma, de se plugar na empresa, né? Poxa, como que a empresa vai te dar? Quem é o Luiz que está querendo aqui divulgar o meu programa? Conta pra gente um pouquinho de como foi esse início. Legal, bacana. Olha, os 7 anos em consultoria, quando eu saí, eu tinha uma certeza, eu não queria atuar mais em consultoria, queria ir para o mercado de forma geral. E fui conversar com uma coordenadora ou gerente que eu tinha feito o projeto, que era da Unilever. E ela, curiosamente, tinha iniciado como trainee na época, e ela já era gerente. Só que ela se tornou em gerente muito mais rápido do que eu, que tinha 7 anos em consultoria. Eu tinha 7 anos em consultoria, ela em 3 anos era gerente. E ela virou para mim e ela falou: Luiz, você está no processo para uma vaga de coordenadora aqui na Unilever, mas você sabe que você vai responder por pessoas que estão há 3 anos formada, como eu. Ela falou assim: você é mais sênior que eu, você tem mais bagagem, você tem mais senioridade. E para você vir de consultoria direto aqui dentro da Unilever, você não vai conseguir entrar direto como gerente. Você vai ter que pagar um pedágio, entrar como coordenador, eu acho um desperdício. Ela falou: você tem certeza que você quer vir para essa vaga? E aí, o que que você faz nessa hora? Você vai pro bar, né? Você vai beber com seus amigos, vai conversar de carreira, vai ter ideia. E eu me juntei com um amigo, colega da SPM, da faculdade, e falei: cara, eu queria lançar uma empresa no mercado. Eu sempre tive uma vontade de ter uma empresa que preparasse, fosse um cursinho preparatório. Luiz, legal demais essa ideia, por que que você não lança? Eu falei assim: uai, me falta dinheiro. Ele falou: vambora, eu te ajudo. Quanto você precisa na época? Na época eram uns 20 mil. Eu falei: uns 20 mil eu giro a empresa, vambora. Fica na sua empresa onde você está hoje e eu vou com esse capital. E a gente acordou meio com uma sociedade inicial e foi difícil no começo, porque imagina, eu estava sem capital, sem dinheiro. E aí eu falei: não, vou encarar, vamos embora, tudo. Nesse 1 ano. Passou 1 ano, o meu antigo sócio, hoje já não é mais sócio da Seja Trainee, mas ele falou: não, Luiz, vamos tocar 100%. O que que a gente fez? Eu comecei como blogueiro. Na época não tinha WhatsApp, não tinha as coisas, O então tinha um blog. influencer, né? Era É o literalmente, influencer. literalmente blogger. É, Era o blogger que tinha. E nesse blogger a puxa, eu gente. lembro do blogger. Ó, tô E, revelando minha idade aqui, hein? e tinha Não sou lá tão novo. um canal que a gente tinha no começo chamado My Trainee. O My Trainee era um monte de programa aberto no blog e eu comecei a escrever para o blog, fazer notícia. Quando veio o meu sócio, eu falei para ele, eu falei: olha, à frente de candidato eu estou tocando, estou fazendo mentoria. Eu falo assim: para quem lê o meu artigo e preencher essa pesquisa, eu faço 30 minutos de consultoria. E aí eu fazia as consultorias, a cada 10 consultorias, 2 ou 3 pessoas se tornavam cliente meu. Comecei dessa forma. E Caraca. aí fazia plano de 3 reuniões, 10 reuniões, 20 reunião. Eu ia conhecendo todo mundo, fazia promoção, compra 10 reuniões, ganha 20, fiz de tudo. Olha só. Quando o meu sócio veio para o negócio, eu falei assim: abre a frente empresa. Aí tinha um outro canal na época, chamava um canal de Twitter. Na época o Twitter era fortíssimo, se chamava Trainee Program. Falou: pô, Luiz, vamos comprar esse Trainee Program, custa 5 mil. Vamos comprar esse canal? Eu falei: vamos. Parcela em 10 vezes de R$ 500, a gente compra o Trainee Program. Compramos o canal de Twitter. Depois tinha a comunidade no Facebook. Depois tinha um portal chamado Ligado na Facul. E quando a gente percebeu, a gente tinha uma teia de Que canais legal.
essa teia de canais era muito relevante para a empresa, porque ela falou, pô, eu compro aqui, eu saio no My Trainee, no Training Program, no ligado na Facul, que era o nome do canal ali também. Então, a empresa tinha canais para divulgar e anunciar o seu programa. Caraca, que E massa. aí, esse foi o início da Seja Trainee, porque a gente tinha uma parte de preparação comigo, desenvolvimento, e uma parte de comunicação em diferentes canais. A gente até brincava que a estratégia era dominar o Google ali, né? Aonde aparecesse um recrutador que queria divulgar, a gente falava, divulga com o nosso canal. Então a gente montou uma empresa diferente das outras empresas no mercado, porque normalmente uma empresa de recrutamento e seleção, o que que ela faz? Ela divulga para sua própria base, ela faz o recrutamento e seleção e às vezes faz o desenvolvimento. A gente divulgava para o mercado e ponto. A gente fala assim, a gente tem uma audiência de tudo quanto é programa. Então, para as empresas, isso era muito legal. Pô, você tem uma audiência, você tem canal de Twitter, você tem grupo no Facebook. E a gente começou a até trazer algumas parcerias. Na época tinha um canal chamado Estágio Trainee, até hoje parceiro. E aí a gente começou a estabelecer parcerias Então, para que as empresas pudessem divulgar esse trabalho, ao mesmo tempo que a gente preparava as pessoas. Foi aí o embrião, a origem da Seja Trainee. caraca, ou seja, o Seja Trainee é quase que a pontinha do iceberg, né? Tem um monte de estrutura por trás, enfim, conectando, né, demanda com oferta, né? Então, ou seja, quem está procurando aí, quem quer ofertar, então hoje você acaba sendo essa grande plataforma aí de visibilidade, e aí também, enfim, depois você vai comentar um pouco mais, mas tem mentoria, tem um monte de coisa aí para quem busca se preparar. Muito bacana conhecer também essa parte aí empreendedora, né, por trás, né? É muito interessante. Às vezes a gente olha alguma empresa, alguma coisa, a gente vê o todo construído, né? E às vezes a gente não consegue imaginar como que foi o comecinho ali, de você não ir pro trabalho de coordenador, começar a empreender, se desafiar, pedir um capital de um amigo, se arriscar. E hoje, enfim, acho que você faz com muita felicidade, amor no coração aí, um negócio que você gosta, ajuda pessoas e muito bacana. E aí, entrando aqui, enfim, um pouquinho, acho que na parte técnica da coisa, né? Até para que todo mundo entenda o que, que é, eu queria saber de você, o Eric, o que é, na prática, o programa de Jovem Aprendiz? E se você já puder, já emenda aí, para quem ele é desenhado? Excelente, excelente, Daniel. O programa Jovem Aprendiz, ele tem exatamente o objetivo de ser uma oportunidade, uma forma do jovem sem experiência profissional entrar no mercado de forma acompanhada por uma instituição que visa desenvolver competências comportamentais e técnicas relacionadas ao mundo do trabalho. É um programa que nós chamamos de um programa social, então ele está dentro de inclusão e diversidade das empresas e é o que a gente chama de ESG. Ele pertence ao S do social. Então, ele está dentro de um programa ESG. E quando a gente tira um jovem hoje que não teria a facilidade, a oportunidade de entrar numa grande empresa e ele consegue pelo programa, a gente consegue desenvolver exatamente o que nós chamamos na sociedade de fazer com que esse jovem ele tenha melhores expectativas de vida, carreira, estudo e também constituição do lar e da família. Então, nós temos aqui na ASAN inúmeros casos, inúmeros cases de sucesso de jovens que iniciaram com 16, 17 anos e hoje já têm a sua própria casa, seu próprio carro, são gerentes, até diretores, estão fora do Brasil. Então, nós temos aqui um jovem que saiu de Parelheiros e hoje ele é diretor financeiro lá no Canadá, de uma grande empresa no Canadá, fala inglês. Então, assim, esse é o impacto. Quando a gente fala de programa Jovem Aprendiz, é exatamente falar, é algo que eu acredito muito e aqui está dentro da nossa missão da ASAN, fazer com que alguém sonhe. Então, a pessoa acreditar que ela é a protagonista da sua própria história e que ela escreve pelas próprias mãos a sua história. Então, a nossa missão ela se cumpre quando o jovem sozinho ele consegue ser empregável, ele consegue estar no mercado de trabalho, desenvolver carreira, se recolocar, olhar as oportunidades que estão ao seu redor e aproveitá-las. Então, tecnicamente falando, o programa ele nasceu ali em meados de 2000. Então, ele é uma lei. Então, o programa ele está, sim, dentro de políticas públicas. E essa lei,
visou exatamente conciliar para jovens entre 14 e 24 anos. Então, a gente tem uma faixa aí para quem tem essa idade participar desse programa. E visando os menores de idade, exatamente em qual aspecto? Que eles não façam a evasão escolar, né? Que eles não saiam da escola, eles não abandonem a escola para sustentar a família. E, pessoal, isso acontece muito. Para o jovem conseguir comer, ele abandona os estudos. É um cenário, por isso que a gente fala, o programa Jovem Aprendiz é sim uma política pública. E exatamente é uma das portas que permite que esse jovem ele continue estudando e ele vá para uma empresa desenvolver carreira. E aí, é o que a gente fala, nem o céu mais é o limite, porque aí ele consegue, com a experiência prática, desenvolver e criar dentro da empresa networking, bons relacionamentos, aprender a parte técnica do negócio e conseguir desenvolver a própria carreira dele. Então, tecnicamente falando, tecniquez do nosso Uhum. programa Jovem Aprendiz, ele visa exatamente esses pontos. E o principal, que é realmente fazer com que esse jovem ele tenha uma oportunidade de vida e carreira que ele não teria facilmente sem uma porta aberta como essa. Então, a gente consegue conectar exatamente um jovem que quer trabalhar com uma empresa que quer contratar, né? Então, não tem como dar errado. É só esse jovem ele mostrar que ele tem interesse, que ele quer resolver o problema do cliente, do fornecedor, do prestador de serviço daquela empresa e ele tem essa vontade de se desenvolver. E a empresa, em contrapartida, vai desenvolvê-lo, vai dar as ferramentas para que ele possa crescer e evoluir. E aqui a instituição qualificadora que faz uma intermediação entre o jovem e a empresa, e assim, pensando em programa Jovem Aprendiz, essa é a principal diferença, que é quando uma instituição ela faz uma intermediação entre o jovem e essa empresa contratante. E essa instituição, ela dá um curso para esse jovem uma vez por semana, então o jovem não fica 100% na empresa, 4 dias na empresa, e um dia ele vem para a ASAM para um dia teórico. E aqui é o que a gente fala, que o curso que é ministrado para o jovem, ele é uma extensão da empresa. Então, é um lugar onde o jovem ele pode trazer dificuldades, desafios, e no curso há especialistas, educadores que são formados na área de competências relacionadas ao mundo do trabalho, que conseguem orientar esse jovem para que ele volte para a empresa mais preparado e qualificado. Boa. E aí, pode falar. Não, não, pode ir. Pode continuar. Excelente. Como vocês citaram no início, né? Brilha meus olhos em relação a falar sobre o programa, porque sempre quando eu começo a falar, eu lembro como eu iniciei, como eu comecei, aquele frio na barriga de iniciar ali no mercado, começar as entrevistas e chegar na empresa, vir para a Azam, né, para o curso teórico. Então, e hoje eu percebo que isso faz toda a diferença na nossa carreira. É algo que assim, eu vejo muitas vezes falta só orientação, dizer o óbvio que precisa sim ser dito todos os dias. E o programa ele proporciona exatamente isso. Daniel, você emendou uma outra pergunta, só refresca para mim, por gentileza, a Não, na outra verdade, pergunta que eu já respondo. eu acho que você já contextualizou muito bem a parte técnica, né, o objetivo, o propósito do programa. Eu ia até perguntar quais são os principais benefícios, mas eu acho que você já trouxe que é o principal deles, essa abertura Sim, de porta, né, para uma empresa receber e dar, enfim, um caminho, né, um aparato, um suporte para esses jovens poderem, exato. enfim, trilharem o caminho dele. E aí eu queria só que se você pudesse concluir, falando já, trazendo um outro elemento, qual que você acredita que são os maiores desafios enfrentados por esses jovens quando eles começam aí a jornada dentro da empresa? Ótimo, excelente. Eu vou responder a essa pergunta vinculando o que nós ouvimos dos jovens e também das empresas que o contratam. O principal desafio para esse jovem no início do contrato dele na empresa é exatamente o pertencimento. Pode parecer confuso, mas quando eu saio do meu local, do meu ciclo de amigos, escola e casa, e eu vou para uma empresa que é totalmente diferente, existe um choque de realidades muito grande. E muitos jovens eles trazem, puxa, eu nem consigo falar no almoço porque o meu gestor está falando que ele foi para a Disney, né? O outro está falando que foi para o Canadá, que foi para a Europa, e eu
Não, não fui para esses lugares. E a gente desenvolve exatamente neles o que eu citei no início, que é a resignificar, olhar aquela zona de desconforto realmente, de você estar um peixe fora d'água, realmente, e você utilizar disso como um combustível para sua carreira. Puxa, meu gestor, ele está na Disney, eu também quero. Daqui 5, 6, traça uma meta, né? E eu também quero estar nesse lugar, de estar indo para Disney, estar indo para Europa. Então a gente muda exatamente essa chave para os jovens entenderem. Mas é realmente um desafio e as empresas trazem isso também, que eles sentem que os jovens, eles não que eles sentem que eles não pertencem ao lugar, né? Que parece que eles têm medo de tocar nas ferramentas, no computador, eles pedem autorização para ir no banheiro, né? Então parece um exemplo assim muito fora, mas acontece realmente. O jovem ele pergunta: eu posso ir no banheiro, né? Se me permite? E muitos gestores eles acham interessante isso, né? Esse medo, esse receio, mas é o que não, eu trouxe, né? É É, quando você sai do seu ciclo, da sua bolha, que a gente chama, e você vai para um lugar totalmente diferente. Esse é o principal desafio, que é o que a gente fala de choque de realidade. exato. Eu acho que esse daí você conseguiu chegar muito bem nele, porque enfim, hoje o programa Jovem Aprendiz, até por ter esse lado social, né? A gente acaba pegando, dando oportunidade para uma parcela ali mais vulnerável, mais, vamos dizer, mais carente da sociedade, né? E aí, quando você Exato, entra dentro de grandes organizações, porque o programa ele tem acesso a várias grandes organizações, assim mesmo como as que o exato, Luiz promove ali para a galera fazer trainee, tem a galera que está entrando dentro desse programa como menor aprendiz. E aquilo que você vive, por exemplo, no seu bairro, lá é totalmente diferente, né? Lá você escuta, igual você falou, poxa, as pessoas viajam, as pessoas vão para fora, e lá no seu bairro você não escuta isso. E esse eu acho exato, que é o grande lance da transformação, porque você vai sendo contaminado positivamente com a possibilidade também de fazer aquilo, de viver o novo, de buscar um trainee, de buscar uma alta graduação, de mudar de bairro, e aí tudo você vai se transformando. Então isso é um ponto de disrupção muito relevante do programa. E aí, Luiz, perfeito. queria, queria já emendar para você aqui também. A gente conheceu bem aqui o programa, né? Como que é o programa, benefícios, dificuldades, porque tudo na vida tem dificuldade, né? Se não teria graça. E aí eu queria saber de você também, o que é na prática o programa de trainee? Para quem que ele é desenhado? Muito bom. O programa Trainee ele surgiu da necessidade das empresas prepararem e acelerarem a carreira de futuros profissionais dentro das organizações. Então, qual que era a grande ideia aqui? Poxa, tem muita gente recém-formada nas faculdades, que tal fazer um processo seletivo em que o salário seja mais alto, o programa de treinamento e desenvolvimento seja mais robusto, mais completo, e essa pessoa recém-formada possa acompanhar de mais de perto os diretores, gerentes, os projetos estratégicos e ter um acompanhamento, ter uma mentoria para poder acelerar essa carreira e se tornar uma liderança de forma mais rápida na empresa. Qual que era o princípio aqui? Era mais caro, às vezes, contratar um coordenador gerente no mercado do que formar alguém dentro de casa. Então as empresas tiveram esse insight, né? Isso tem há mais ou menos uns 30 anos no Brasil. Nos Estados Unidos, o trainee se mistura muito com o papel de estagiário, mas no Brasil isso tomou uma proporção de glamour, de status, de uma carreira como uma porta de entrada muito diferenciada dentro dos lugares. E você teve algumas empresas que iniciaram dentro disso de uma maneira muito forte. Então, Unilever e Citibank foram duas empresas que começaram o trainee no Brasil e que tiveram aí posições de liderança dentro das empresas, uma tradição de programa trainee no mercado, e depois vieram outras, né? Itaú, Ambev, Santander, Nestlé, Johnson Johnson, outras grandes empresas no mercado também lançando seus programas no mercado. Hoje você tem trainee dos mais variados formatos. É trainee corporativo, trainee para startup na área de vendas ou tecnologia, trainee na área de supply chain, trainee industrial, trainee global para quem quer desenvolver uma carreira global. Então você tem diferentes modalidades. Hoje a gente está em torno de 220, 230 empresas que lançam seus programas trainees e lança o ano todo.
Tá? O ano todo tem programa trainee e porque as empresas têm essa necessidade de formar futuros talentos, futuros profissionais ali dentro, de acordo com formações específicas. Pegar, por exemplo, uma Renner, uma Riachuelo, às vezes pode ter a necessidade de formar um futuro gerente de loja com um novo perfil, com uma nova pegada. Ele pode trazer um perfil diferente ali, comportamental, ou às vezes até mesmo na parte da corporação, na matriz da empresa, com olhar para produtos e por aí vai. Então isso deu origem ao que são os programas de trainees e o mercado, de forma geral, ele tem muitas formações diferentes. E aí que está a grande confusão, tá? Porque às vezes você tem muito RH, muita empresa que confunde jovem aprendiz com trainee. Então você tem aí, às vezes, o farmacêutico trainee. O farmacêutico trainee costuma ser um jovem aprendiz no mercado de forma geral. Você tem o operador trainee, às vezes é um operador de máquina ali, que no fundo ele é equivalente a um jovem aprendiz também, né? Um operador ali de máquina, auxiliar, técnico e por aí vai. Então existe sim uma confusão no mercado e a forma que eu criei para mostrar para as pessoas que era diferente era mostrar justamente a parte salarial. Falar assim, olha, eu treinei 8K, eu treinei de 8 mil, né? Porque eu falava, pô, treinei de 8 mil, isso mostrava para o mercado e para as empresas que é diferente do jovem aprendiz, diferente de estágio, e tem uma proposta diferente de salário, de remuneração e por aí vai. Agora, o grande ponto não é o salário, é o desenvolvimento justamente após a faculdade, toda a sua formação, participação com diretores, líderes, depois que você se forma no mercado. Então, basicamente, essa é a ideia. Legal, Luiz. E assim, você vai falando, todo mundo vai estar escutando, fala, meu, minha carreira é a de trainee, eu quero essa carreira. Mas a gente sabe que não é fácil, né? Eu já escutei falar aí de programa, por exemplo, de grandes instituições financeiras, que às vezes você tem 150 mil inscritos para 50 vagas. Então, eu queria, Luiz, se você pudesse comentar também brevemente quais são os principais benefícios desse caminho, né, de trainee e quais os maiores desafios aí para os candidatos. Perfeito. O benefício principal é justamente essa carreira mais acelerada, assistida. Uma vez que você é trainee, você entende melhor da organização, da área que você vai atuar e tem uma visibilidade muito grande com outros líderes na empresa. Então, isso faz com que você tenha uma carreira acelerada. Esses dias eu entrevistei uma pessoa, um aluno meu 2012, e ele hoje é diretor América Ah, que Latina legal. da Coty, que é uma empresa de cosméticos. Ele tá falando, Olha e nessa só, live tava o irmão dele, que foi meu aluno 2013. E ele tá lá pela Meta nos Estados Unidos, no Texas, Olha e que legal. assistindo tava a esposa, que foi minha aluna em 2014, que Uma auxilia o escadinha. braço direito da principal executiva global da Deloitte. E eles estavam olha falando o só. quanto que toda a carreira deles, a trajetória, eles falaram assim: quem me ajudou foram as pessoas que entraram na minha turma de trainee. Então, os meus líderes e chefes foram me puxando para um outro lugar, para um novo desafio, para uma nova empresa. Então, a pessoa que hoje é diretor da COT, em recursos humanos, ele começou como trainee na Whirlpool. Mas isso Ah, abriu porta para outras empresas, até chegar hoje na empresa que ele é diretor da América Latina. Então, isso normalmente, quando você vai para uma parte de estágio, você acaba tendo contato e interação na área com uma posição de analista pleno, ou talvez analista sênior, que responde para o coordenador, que responde para um gerente. Então você tem uma escalada maior dentro da empresa. Quando é o trainee, você tem essa visibilidade de fazer o projeto com essas lideranças. Envolve uma responsabilidade maior, envolve um desafio maior. Então, esse é o pró. Para quem quer esse lado de desafio, de visibilidade, de crescimento, é muito legal porque de fato a pessoa consegue ter esse crescimento dentro das organizações. Agora, o que são os contras? Ele é um processo moroso, ele é um processo relativamente extenso, que tem muitos participantes, que tem muitos concorrentes e que exige muito da resiliência dos candidatos. Exige muito vamos dizer assim, né, numa curva. Eu falo com candidatos de todo o Brasil há anos, né? Então tem desde o candidato que se inscreve em um único programa e aprova, e são casos mais raros, obviamente, casos ah, exceções no mercado, quanto candidato que se inscreveu em 100 programas trainees e aprovou numa vaga de cara, analista no mercado. cara. Então tem os mais variados caminhos.
Agora, o que que eu gosto de dizer para as pessoas? Que essa jornada ela vai exigir do candidato melhorar a comunicação e oratória, a sua apresentação pessoal, como é que ele vende o seu peixe, vai trabalhar melhor o currículo, vai se preparar para teste de lógica, vai se preparar para teste de inglês, vai se preparar para cases de dinâmica, para cases dos processos e para entrevista. Então, como que eu vejo? Por que que eu faço há 14 anos o que eu faço? Porque no geral, as pessoas elas estão se preparando para o mercado de forma geral. E o que é muito legal de ver é que esse tempo de prestar os programas trainees, 3 meses, 6 meses, um ano, ele vira como se fosse um preparatório para o mercado. A pessoa não tem aula na faculdade sobre como funciona a Vale, como funciona a Shopee, como funciona o Itaú, como funciona a Sangoban, não tem uma aula que fique ensinando sobre o funcionamento das empresas e áreas. Né? Coca-Cola Fens, a Infelizmente. Coca-Cola Solar, Coca-Cola Company. A gente tem 3 trainees da Coca-Cola de empresas e CNPJs diferentes. E aí a pessoa olha e fala assim: peraí, não era uma única empresa, Coca-Cola? E aí a pessoa vai entender no mercado que são outras questões, outras possibilidades e por aí vai. Então é isso, né? Acho que ano a ano as pessoas quando vão se formando, elas têm essa possibilidade que costuma durar até 3 anos de formado, mas que no geral, a gente tem visto cada vez mais pluralidade de programas. Se acho que até um tempo atrás era pluralidade de candidatos, agora é pluralidade de programas, porque tem cada vez mais diversos programas aí no mercado também. O que é ótimo, né? Quanto mais programas a gente tem, mais acesso está sendo criado, mais oportunidade. Confesso que na minha época de formação, você falou que já tem 30 anos o programa de trainee, né? Mas na minha época de formação, enfim, talvez por toda a conjuntura que eu vivia, eu não sabia, não tive acesso, né, a uma formação de trainee. Porque se eu tivesse, com certeza, eu acho que eu teria me preparado bem, porque eu acho que é um programa assim que faz muito sentido. E eu acho que, enfim, todo mundo tem que entender o ponto e se questionar se você está afim, né? Porque, como o Luiz trouxe, o Eric também trouxe, é uma carreira que vai exigir. Como qualquer uma, né? Mas ela vai exigir, pode falar, Luiz, mas ela vai exigir uma intensidade maior, uma entrega maior, e talvez não é todo mundo que está disposto a dar esse passo além, sabe? Agora deixa eu trazer uma conexão aqui dos temas que você abriu no nosso podcast aqui, né? Eu converso com muitas pessoas que se tornam trainees que começaram como jovem aprendiz. Mas muitas pessoas, porque o jovem aprendiz ele desperta um pouco mais a autorresponsabilidade, esse lado, essa visão mais corporativa, né? Então acho que é legal para o Eric saber também que quando a gente olha para jovem aprendiz, muitas pessoas não vão buscar qualquer estágio e depois não vão buscar qualquer oportunidade no mercado, vão buscar uma oportunidade diferenciada. Então, eu tô super feliz de estar com o Eric aqui, porque isso mostra que tem mais pessoas aí sendo preparadas para sonhar alto. O maior desafio da empregabilidade hoje, Daniel, é a pessoa querer sonhar algo e achar que é merecedor daquele algo, sabe? As pessoas É não se sentem capaz. merecedoras, capazes, não se sentem que devem. E isso às vezes começa na base. Não começa na faculdade, começa na base. Por isso é tão importante esse trabalho aqui do Eric também aí para o mercado. Puxa, Luiz, desculpa cortar a sua linha de raciocínio, mas não poderia não trazer esse exemplo para vocês. Foi um exemplo que me toca até hoje. Teve uma gestora que conversou comigo que um jovem chamou ela para uma sala de reunião para conversar com ela e ele perguntou, gestora, conta para mim, o que que eu fiz de bom aqui na empresa? E ele desabou de chorar. E ela não entendeu porque foi tudo tão rápido, ele chamou na sala, fez essa pergunta, começou a chorar e ela foi sondando, fazendo um acolhimento ali com ele. Ele trouxe, porque no ambiente familiar, que foi o que você trouxe, Luiz, a base, no ambiente familiar, a mãe estava numa posição ali de julgadora, que ele não fazia nada, que ele não prestava, trazer essas colocações e essas falas para o jovem, e não tem como a gente separar pessoal e profissional, é uma coisa única. E aí o jovem perguntou para a gestora exatamente nesse sentido, gestora, o que aqui na empresa eu fiz de bom? Conta para mim. E a gestora falou, e é muito forte, né, Daniel? E isso me toca até hoje, porque a gestora falou para ele tudo que ele já tinha feito, as entregas que ele fez, as automações, a ajuda que ele deu nos processos, e ele desabou de chorar. Desabou de chorar, porque nem ele percebia isso, nem ele conseguia enxergar o quão bons resultados ele já tinha entregue.
e por conta de falas assim na raiz, na base, igual você trouxe. Então, quando você falou, Luiz, me lembrou agora desse caso, eu não poderia deixar de falar. O pai, a responsabilidade da família é muito importante, tanto que nós consideramos aqui na instituição como um dos pilares também do programa. Não só a instituição, a empresa, o jovem, mas tem também a família, que no âmbito familiar apoia, motiva, incentiva para que esse jovem ele consiga saber que ele merece estar no lugar onde ele está. Caraca. Top, hein? Da próxima vez o bate-papo também vai ter uma psicóloga aqui para intermediar essas situações. Porque faz muito Exato. sentido, né? A gente tá falando de trainee, do jovem aprendiz, do estágio, do profissional. Cara, a gente tá falando de pessoas com histórias, com realidades diferentes. Eu acho que foi muito bacana, Luiz, você trazer esse comentário de falar: tem gente que começa como jovem aprendiz, jovem não, jovem aprendiz, e depois vem para a carreira de trainee, ou seja, o cara foi impactado, buscou a formação, porque é muito relevante você entender o mercado corporativo, né? Como que a empresa funciona, como que lido internamente com as pessoas, com as áreas. Ganhei corpo, busquei uma formação, e aí vem aquela questão também que eu acho que tem que ter interna, de cara, eu quero um algo mais, eu quero mirar lá em cima. E aí eu vou buscar um programa de trainee, porque eu acho que é uma guinada, aquela pancada que vai te preparar, vai te sugar, vai te preparar para você estar ali lidando com os grandes peixes, né, das grandes corporações. Então, essa dobradinha, essa complementariedade aí foi muito bacana que vocês trouxeram. Gente, o bate-papo tá muito top, mas, né, o nosso voo, né, já que é saída de emergência, nosso avião já tá quase pousando. Eu queria fazer uma pergunta rapidinha, tá? Vou fazer para cada uma aqui de vocês. Vou começar aqui com você, Eric, depois a gente vai para uma mensagem final, então quem tiver aí segura, porque vai vir coisa boa. O Eric, como que um jovem pode se preparar de verdade para entrar nesse programa aí de jovem aprendiz? Excelente. Para ele se preparar para entrar no programa, tem que ser alguém que quer boas oportunidades, quer se desenvolver, acredita em si mesmo, acredita que ele pode conquistar uma boa oportunidade. Então, é o que a gente sempre fala, né? O jovem ele tem que ter a mente aberta. Então, esse é um dos requisitos: ter a mente aberta, acreditar, vir com medo mesmo, né? Então, não ter medo, tá com frio na barriga, mas vai, aproveita a oportunidade, aproveita a experiência, e é o que a gente fala, né, da flexibilidade, de se permitir viver aquela situação, aquela experiência de trabalho e aprender com aquilo. E então esse é o principal requisito para um jovem entrar num programa de jovem aprendiz. Ele O querer, Eric, pode falar. não, pode falar, pode concluir, que eu já vou te mandar uma dobradinha aqui. Imagina, imagina. É claro que tem a parte da lei, né, em questão aí da idade, né, que se completar aí 24 anos, não pode mais ser jovem aprendiz, então tem todos os requisitos mais técnicos, né, questão de idade, a questão, não tem nenhuma questão em relação, tem que estar estudando ou não, realmente você pode fazer o programa independente disso, mas esse é o principal ponto, você querer conquistar boas oportunidades, assim como também se permitir abraçar essas oportunidades, essas experiências e aprender com elas. É o principal requisito, a mente aberta. É só você pensar assim, né, Eric? Tá de paraquedas, você vai pular, meu, tá com frio na barriga, mas você não vai pular? Pula e vai ser feliz. É a mesma coisa Isso! no programa, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo, que vai dar certo. E, Eric, já emenda então pra gente o seguinte: quais os Claro. principais erros, né, que você vê aí nos candidatos? Assim, né, para eles entrarem na hora de buscar essa oportunidade. Excelente. O principal erro, e agora falando como RH, como recrutador, é a questão, principalmente ali no início do contrato, de você ter uma ansiedade muito grande de querer fazer tudo, fazer acontecer ao mesmo tempo, não ter calma e paciência de que existe uma curva de aprendizado. Então, muitos jovens eles já chegam no trabalho já querendo implementar, inovar, mudar. E isso choca muito, né, Daniel e Luiz? A equipe não vai conseguir entender, opa, mal chegou e já quer mudar tudo.
Então, o principal desafio do jovem hoje é exatamente entender o fluxo do rio e saber como que você pode se comunicar para trazer melhorias, automações, melhorias de processos. E a gente vê isso muito aqui com eles. Ah, mas eu já queria fazer um dashboard lá para a empresa, eu queria aplicar uma tabela dinâmica. E a gente fala, calma, calma, vai indo aos poucos, vai sentindo, vai tendo aquele olhar clínico do ambiente, saber como se comunicar e porque é relacionamento humano, né? Então é muito importante a gente saber até onde a gente pode ir com a brincadeira, até onde não. Então o principal desafio é o equilíbrio, é o que a gente fala na balança. A gente que já está mais tempo no mercado, Luiz, Daniel, a gente já sente essa balança, que é a balança de clima do setor, clima da empresa, cultura, jeito de ser, missão, e a gente, que é o que eu falei do fluxo do rio. E o jovem, no início do contrato, a principal dor dele, o principal desafio é exatamente pegar o navio, pegar aí o barco dele e conseguir navegar entre esse rio, que no início é um rio turbulento. Show de bola. Ô Luiz, e de você, como que um jovem pode aí se preparar de verdade para conquistar essa carreira? Pode vender seu peixe também. Muito bom. Olha, a primeira coisa acho que é pode olhar as vagas, tá? Tem o nosso site sejatrainee.com.br. No nosso site a gente acaba compilando todas as oportunidades de trainee que estão rolando no momento. E mais do que isso, tem artigos e dicas de preparação sobre o que é o trainee, como funciona o processo seletivo e uma série de coisas que estão rolando. Para ensinar mais para o mercado sobre toda a preparação, eu levo um tempo um pouco maior e faço um evento gratuito chamado Maratona Trainee. Normalmente é um evento que eu faço 3 ou 4 vezes no ano, e esses eventos eles são 3 aulas que ensinam toda a base da metodologia da Seja Trainee de forma gratuita e acessível a todos, tá? Então tudo que a pessoa precisa é acompanhar o evento naquela semana e saber mais informações a respeito do mundo trainee, dos principais programas do mercado, da preparação, como funciona. Uma vez que existe o evento da Maratona Trainee, eu abro as formações em grupo, mentorias em grupo, ao vivo e gravadas aqui para Seja Trainee, e formam pessoas para o mercado. Foram mais de 3.500 alunos nessa turma de formação. Eu tenho orgulho de falar que eu tenho mais de 800 aprovados já planilhados em Excel desses 3.500 alunos, o que é um resultado excepcional. Para você que falou aí que um programa trainee tem mais de 100 mil inscritos, dependendo do programa, e 50 vagas, posso dizer que o grande ponto, eu diria que é as pessoas conseguirem se vender melhor, verem melhor os seus diferenciais, estarem mais confortáveis no processo, que aí a aprovação ela vem como consequência, né? Como seja com uma vaga analista, com uma vaga de trainee, no mercado de forma geral, essa decisão de carreira e essa maneira como a pessoa vai se posicionar para o mercado, ela faz toda uma diferença uma vez que você está passando por uma preparação. Então, eu acredito muito nisso e eu queria só convidar as pessoas para o meu canal do YouTube, tá? A gente está investindo muito no canal do YouTube. Criei um formato de assinatura do YouTube Premium também. Então, para quem quiser lá acompanhar, tem podcast, live, aulas exclusivas, tem uma série de coisas no canal YouTube Seja Trainee. Fechado? Basicamente é isso. Perfeito. Emendar também, Luiz, e quais os principais erros que você vê os candidatos cometerem aí na hora de buscar o trainee ou de começar na jornada de trainee? Tá, eu vou citar três aqui de cabeça, tá bom? Primeiro grande erro, eu falo que é o método tentativa e erro, né? As pessoas vão no método tentativa e erro, e isso acaba cansando muito. Então, quanto antes a pessoa começar a se inteirar mais desse mercado, seja trainee ou por uma empresa que mostre para ele mais esse mercado, melhor é, tá? O segundo ponto é que eu falo assim, cuidado para não se tornar o candidato genérico, o candidato que tem um discurso genérico para o mercado, treina, treina, treina e vira um robozinho de processo seletivo. Isso é ruim, porque perde autenticidade, perde originalidade. Então eu acho que isso é muito ruim. E o terceiro ponto, que eu acho que talvez seja a maior dificuldade mesmo dos candidatos no Brasil, é enxergar o real valor na sua história, o real valor no seu perfil. Eu acho que o grande motivo hoje da falta de empregabilidade no Brasil hoje, ela está associada com baixa estima, com falta de confiança,
com desmotivação em relação ao perfil e às oportunidades. Não é que não tem oportunidade, a pessoa acaba se desmotivando. E aí o mercado não pega, não quer uma pessoa desmotivada, com baixa energia, cansada e por aí vai. E a pessoa tem que encontrar formas do quê? De melhorar essa energia, de melhorar essa maneira dele se posicionar, porque com certeza dá bons frutos para ele. Mais uma vez o psicólogo vai entrar aqui num outro podcast, né? Que faria muito sentido essa questão pessoal, né? Igual a gente já comentou em alguns outros momentos do nosso bate-papo. Não dá para desvincular pessoal do profissional, você é uma única pessoa. Então, quanto melhor você tá, melhor tá a energia, melhor você vai contagiar aquilo, né? Quem você tá vendendo o seu peixe, quem tá recrutando, né? Então, enfim, é muito importante ter esse equilíbrio, né? Luiz, muitíssimo obrigado aí pela sua participação. Eric, muitíssimo obrigado também. Também tenho muito orgulho de ter feito parte da Azam, de ter começado minha jornada também como, né, um jovem aprendiz. Foi essa a instituição aí que abriu as portas do mercado para eu chegar aqui aonde estou. Então, sou muito grato a essa carreira, é uma carreira que faz muito sentido. E para você que está aí, que escutou, enfim, várias histórias, várias jornadas, enfim, tem várias opções na mesa, basta você avaliar aí dentro do seu momento que você tem boas oportunidades aí. Luiz, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Eric. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado a você, Luiz. Eric, obrigado, viu, Eric, também por ter aceitado esse desafio e voado aqui no Saída de Emergência junto com a gente. Agradeço a oportunidade. Me sinto. Depois me manda lá a pesquisa do NPS para eu dar as 10 estrelas. Aí, também. 10 barra E 10. você, exato. E você que Agradeço. está aqui junto com a gente, curtiu o voo, compartilha, manda aí para os seus amigos. Não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigado.